Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês também um texto da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 16, e o verso 13 em diante. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Verso 15, ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que palavra extraordinária. Completamos aqui em Brusque 2 anos dessa nova caminhada. Como ministério, conforme eu falei a vocês, chegamos aos 94 anos em 17 de maio do Ministério Marituba. Mas a nossa história está ligada a uma história maior, que é a história da igreja em Belém, que fundou a igreja em Marituba em 17 de maio de 1929. Mas a igreja em Belém, por sua vez, foi fundada em 18 de junho de 1911 por 2 missionários suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esse ano, a Assembleia de Deus, hoje presidida pelo pastor Samuel Câmara, ela completa 112 anos. Mas a própria história da igreja em Belém está ligada a outra história. E essas histórias vão se somatizando, vão se adicionando, até chegar nesse texto. Até chegar nesta reunião de Jesus com os discípulos, quando pela primeira vez Jesus fala a palavra igreja. Quando ele diz: edificarei a minha igreja. E quando as pessoas veem uma placa de uma igreja, o que é que eles pensam? Mas na verdade, numa sociedade cada vez mais secularizada, pluralista, relativista, imoral, violenta, corrupta, uma sociedade que está voltada para o humanismo, para o hedonismo, para o prazer, para as coisas da terra, onde o homem é o centro de tudo. A pergunta é: o que é a igreja? Quem é a igreja? O que é que nós representamos para o mundo? E o que é que nós representamos numa perspectiva bem regional, local, para a cidade de Brusque? O que é que as pessoas pensam da gente quando vem a nossa placa? A sociedade, de um modo geral, elas têm uma visão da igreja como uma entidade social, como as demais, sujeitas às mesmas regras. Aliás, os macumbeiros, as religiões afro, hoje reivindicam a ter o mesmo status de igreja, de entidade como nós. Hoje tem a igreja do diabo. Inclusive, daqui a pouco, se você falar em expulsar o diabo, você pode ser preso, ter problema.
Porque tem pessoas que estão amando a Satanás, aos demônios. Então, qual é a nossa dimensão? É isso que eu quero pensar com você. Para que nós existimos? Mas o problema não é o que o mundo pensa sobre a igreja. O problema é a nossa própria miopia sobre a igreja. O problema é a miopia dos próprios pastores sobre a igreja. Quando algum pastor diz, eu vou fundar a minha igreja. Na minha igreja é assim, na minha igreja eu faço isso. Na minha igreja eu sou desse jeito. Mas os próprios crentes dizem, eu vou à igreja. Que igreja você vai? Você não é igreja? A minha igreja está fria. Você está frio? A minha igreja não faz nada. Você não é igreja? Minha igreja está feia. Às vezes nós confundimos igreja com patrimônio. E às vezes para melhorar o avivamento a gente pinta, muda de cor. Mas o que é igreja? Na verdade, o que é ser igreja? E o que é igreja? E aqui nesse texto, eu quero levar a você refletir bem rápido, por causa do tempo, sobre 3 questões: a identidade, a missão e o poder da igreja. Escute. Sobre a identidade da igreja. A igreja, ela é a imagem de Cristo. Assim como o Filho é a revelação de Deus. E por isso ele é chamado Filho de Deus. Quando Maria recebeu do anjo a revelação do nascimento de Jesus, o anjo revelou para Maria, o nome dele será Jesus, porque ele é gerado pelo Espírito Santo, e ele é o Filho de Deus. Leia o verso 15 do texto que lemos. Abra a sua Bíblia, por favor. O texto diz assim: ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque para Jesus não importa o que as pessoas dizem. Para Jesus importa o que você é. E pensa sobre ele, você que diz que é igreja e o segue. Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Simão, o atrevido, sempre aquele falador, ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A identidade de Cristo define a identidade da igreja. Escute, na época de Jesus, muitos outros líderes surgiram. Outros líderes sociais que fizeram movimentos religiosos. Inclusive, no debate no Sinédrio, alguém disse assim, ele vai sumir como os outros líderes sumiram. E depois da morte de Jesus, eles esperavam isso, que o movimento desaparecesse, porque para muitos Jesus era apenas um movimento. Hoje, muita gente quer pensar na igreja como um movimento político. Por isso que no STF foi colocado sob o abuso do poder religioso, porque queriam taxar as igrejas com um movimento social, onde se manipulava a mente das pessoas para se escolher líderes sociais. Escute, Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. É muito importante você entender que Jesus Cristo, que é o teu Senhor, que é o Deus que te salva, que te liberta, o propósito dele é que você seja gerado filho de Deus. Quando você lê a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo como filho unigênito do Pai. Deus só tem um filho. Mas quando você lê João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio como filho único, mas ele veio para salvar outros filhos. Ele veio para gerar outros filhos, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Isto é, ser filho de Deus não depende da vontade do pastor, de chamar a pessoa, mudar a roupa, o jeito, a cultura, e dizer: olha, agora você vai ser crente, você vai ser membro da minha igreja. É por isso que tem muita gente dentro da igreja, entre aspas, mas que não é igreja. Mudou de nome, mudou de cultura, mudou de aparência, mudou de cabelo, segue a regra da igreja, mas ele não é filho, porque não tem a natureza do filho. Ele não foi transformado, não tem o nome escrito no livro da vida. É que em Romanos capítulo 8, verso 29, diz que Jesus, ele chegou ao mundo como filho unigênito e primogênito. Mas quando ele volta para Deus, ele não volta mais como filho unigênito. Ele volta para Deus como filho primeiro. Nós mudamos o nome de Jesus e a classificação de Jesus de único para primeiro. Porque quando ele chega no mundo, ele chega sozinho. Mas Pedro entendeu: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e eu sou o próximo. Eu quero ser filho também. Eu não quero ser apenas um congregado, eu não quero ser apenas um membro, eu quero ser filho. E Romanos 8, verso 29, olha o que diz o texto: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é a igreja? Você já está entendendo? A igreja não é a imagem do pastor, a igreja não é a imagem da denominação. É claro que nós temos os nossos hinos, nós temos os nossos jeitos, nós temos os nossos coques, nós temos os nossos trejeitos. Nós somos o A Paz do Senhor, tem outros que são, que mais? Saudação e paz, graça e paz. Cada um tem a sua cultura evangélica. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para dentro de você. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Por que você não bebe, não fuma, não se prostitui? Por que você não tem várias mulheres? Por que você não é viciado em drogas? Por que você não idolatra? Por que você não pensa de forma relativa? É porque você foi catequizado? Não, porque agora eu sou filho de Deus. Diga: o maior milagre não é Deus me dar casa nova, não é Deus me dar um salário novo, não é Deus me dar um emprego, não é Deus fazer meu nome famoso. Se você estudar, se você trabalhar, você vai ter casa, você vai ter carro. Mas só o Evangelho de Jesus pode te transformar em filho de Deus. Pode não ter casa, mas é filho. Pode não ter emprego, mas é filho. Pode não ter nome, mas é filho de Deus. Pode não ser famoso, mas é filho de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: vede, amados, com que grande amor nos amou a Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos. Filho de Deus. O que é a igreja? A igreja
É a reunião dos filhos. A natureza secular da igreja. Alguém olha de fora, vê a placa, a gente paga alvará, tem estatuto, tem organização, tem prédio, tem leis. É assim que o mundo vê. Mas Deus não nos vê assim. Deus nos vê como filhos. E é preciso vir uma pandemia para nos ensinar isso. Irmãos, em Marituba, creio que aqui também, essa igreja começou na pandemia. Eu acho que o diabo se arrependeu de fazer a pandemia. Porque eles diziam: a igreja vai acabar, sem receita, vai acabar, tranca a porta, vai acabar. Lá em Marituba, foi um período de avivamento tremendo. Irmãos que não oravam com a família, não tinha para onde ir, era orar. E aí a gente começou com as lives, ninguém sabia. A live era só para artista, cantor, youtuber. Até hoje nós estamos na live, pregando a palavra de Deus. Eu encontro gente por aqui alimentado pelas mensagens que eu coloco. Ontem lá em Blumenau teve uma que bater foto comigo, parece que eu era um artista, né? Pastor, eu ouço as suas mensagens no programa Vida Triunfante todo dia, eu queria lhe conhecer, queria lhe abraçar. Eu disse: Satanás sem vergonha, tu apanhou, tu perdeu. Mas os filhos não dependem do prédio, não depende do teclado, não depende do púlpito, do microfone. Não depende da roupa, não depende. Você é filho. Você vai andando na rua, você é filho lá no colégio. Eu queria que você adorasse a Deus por um minuto, o privilégio de ser filho. Receba a unção de Deus, o poder de Deus, a vitória de Deus na sua vida. Você é filho de Deus. Filho de Deus. E às vezes o diabo vem te tentar. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães e come. Se tu é filho, tu não devia estar desempregado, passando necessidade. Se tu és filho, te joga daqui abaixo. Se tu és filho, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Mas o filho não entra em motel, o filho não faz sexo antes do casamento, o filho não entrega a sua alma ao diabo, o filho não aceita a proposta de Satanás, o filho preserva o seu corpo, o filho é fiel, não porque tem alguém vigiando ele, não, mas porque a tua natureza é de filho. O porco vive na lama, no chiqueiro. O porco, ainda que você dê banho nele, passe perfume, mude ele por um período, mas se você liberar o porco, ele volta para o chiqueiro. Mas o filho não. O filho está acostumado com o sangue, está acostumado com o azeite, está acostumado com a santidade de Deus, porque você é filho de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Ele nos revelou o Pai. E Jesus disse, João 13:35, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Alguém tem que olhar para mim e ver a imagem de Deus. Eu tenho que ser a expressão de Deus dentro da minha casa, do meu lar, no meu trabalho, na minha rua. As pessoas têm que desejar o que eu tenho, porque eu sou a expressão de filho. E aí nos leva a pensar, se nós somos filhos, se a igreja é a expressão de Cristo, qual é a missão da igreja? Aí eu quero ler com vocês o verso de número 18. Jesus olha para Pedro e diz, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Jesus, em outras palavras, está dizendo: em verdade eu digo que você é Petros, pedra pequena. Você é um pedregulho. Você é muito pequenino, Pedro. Mas sabe o que eu vou fazer? Sobre esta pedra, Petra, pedra grande no grego. Sobre esta pedra grande, eu vou pegar essa Petros, Pedro pequeno, pedra pequena. Eu vou pegar a tua vida e vou pegar outras pedrinhas e vou construir o santuário na terra. Quem entendeu a mensagem? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser um santuário de Deus na terra. Não é o prédio, não é o edifício humano. É nós como pedras. Cada pessoa salva, cada filho de Deus é uma pedrinha que Deus vai juntando. E por que Jesus usa essa alegoria? Porque em Israel tudo é construído com pedra. Eu fiquei fascinado quando eu estive em Israel com a Thelma. Eles cortam os blocos de pedra, tudo é pedra, e vão encaixando. Tudo deles é feito com pedra. E Jesus está dizendo: eu vou pegar as pedras imperfeitas, eu vou pegar as pedras cheias de buraco, fora de prumo, e eu vou tratar essas pedras, eu vou limpar estas pedras, e eu vou encaixar na minha construção, no meu edifício. Eu não sei se você está entendendo. É por isso que às vezes Deus tem que dar uma lixada na tua língua, a pedrinha está fora do lugar. Tem que lixar o teu coração, teus relacionamentos, lixar o teu casamento. Deus passando a ferramenta para que você possa se encaixar no prédio. Porque não é a igreja que vai se encaixar em você, é você que tem que se encaixar no edifício. Quem sabe o que é humildade? Quem sabe o que é renúncia? Diga assim: Senhor, eu sou Petros, eu sou pedra pequena, às vezes sou sanguíneo igual Pedro, eu falo muito, sou precipitado, às vezes eu te nego. Levanta, fale para Deus. Mas Deus, não me larga, não me deixa. Eu quero ser essa pedrinha que o Senhor está pegando e vai juntar nesse teu prédio. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 17, olha o que Paulo escreve dizendo: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Cada irmão faz parte do santuário de Deus. O mais fraquinho, aquele que se sente menor, nós somos o santuário de Deus. Cada crente é uma pedra viva. E o interessante é que o Pedrão vai entender isso de tal forma que mais tarde, quando ele já é bem velhinho, ele vai escrever na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e o 5, ele escreve assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vocês, olha só, também vocês como pedras que vivem. Está fazendo uma alegoria. É uma pedra que tem braço, uma pedra que tem ouvido, mas não só uma pedra. Quem está entendendo? Pedra que vive. Pedro está dizendo: vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Para quê, pastor? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha o verso 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar
as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu perguntar para vocês, quem é a igreja? São os filhos. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? É tocar? Qual é a missão da igreja? É construir prédios? Qual é a missão da igreja, irmãos? É distribuir sopa? É fazer ação social? Tudo isso podemos fazer com uma atividade secundária. Você foi chamado a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas. Ninguém mais em Brusque tem a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo, a não ser a igreja. Só a igreja. Até os anjos queriam. Mas no capítulo 10 de Atos, Cornélio queria encontrar-se com Jesus. Deus faz uma ginástica tremenda para mobilizar anjos, para ir lá com Pedro, que era legalista, não gostava de gentio, e Cornélio era romano. Mostrou um lençol para ele cheio de coisa que Pedro não comia, para preparar o coração de Pedro e dizer: vai lá e prega. Vai lá e prega na Cesareia. Tem crente assim. Crente que perdeu o amor, que perdeu a compaixão, que perdeu a responsabilidade, que é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, nem na escola, nem na rua. Qual é a tua missão? É pegar a tua biblinha e vir para a igreja debaixo do braço, parece desodorante. Deus te chamou e você tem uma missão. A missão do nosso ministério, da igreja, que a gente colocou de forma didática para todos os crentes aprenderem. Propósito da igreja: adoração, comunhão, evangelização, discipular. Aprendam pelo menos a missão de vocês, cheios do Espírito Santo. Nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, servir ao próximo, vigiar e orar até Jesus voltar. Essa é a missão dos filhos. Se você está por causa de Cristo, você tem convicção de que você é filho, e você tem convicção qual é a sua missão. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou evangelizar, e eu vou viver em comunhão. A hora é chegado, meu irmão. Não sabemos o tempo que temos nesta terra. Eu estou aqui agora, vindo para o culto. Recebo a mensagem de um pastor nosso, pastor regional, pastor Anderson. O irmão dele, 38 anos, saudável, o Arlisson, deu um mal súbito, 1h da tarde, e morreu. Irmão, você não morre por mal súbito, você morre porque o calendário de Deus zerou para você. Façamos a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode fazer nada. Tem gente me dizendo: pastor, eu não posso trabalhar porque agora eu sou criança. São as crianças que dão perfeito louvor, querido. Eu não conseguirei mais dar o perfeito louvor. O perfeito louvor que são com essas criancinhas aqui, ó. Elas dão o perfeito louvor. Ah, pastor, eu não posso servir a Deus porque eu sou adolescente. Eu comecei o meu ministério, entrei no seminário com 14 anos de idade, numa igreja que as pessoas não tinham permissão para entrar, mas um pastor de visão abriu exceção e disse: matricule um menino, pastor Firmino Gouveia. Com 17 anos, eu era professor desse seminário, depois foi
presidente desse seminário. Tem gente dizendo: eu não posso trabalhar para Deus porque eu sou jovem, tem aula, tem trabalho, tem compromisso. Eu fiz tudo isso, nunca parei de estudar, fiz todas as faculdades que eu queria fazer, me formei como contador, como advogado, como fui feirante, mas nunca disse não para Deus. E eu vou ensinar um segredo para os jovens: quando você cumpre a missão de Deus, aí você entra na sala do trono de Deus e diz: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu sacerdote, eu sou geração eleita, eu sou teu profeta, eu não posso parar. Diga: eu sou filho, eu tenho uma missão, e o recurso, e o poder, Deus vai dar para a sua igreja. Jesus está falando para um grupo de galileus, pescadores, na maioria iletrados, sem dinheiro, sem recursos. Nenhum deles tinha expressão, nenhum deles tinha nome, nenhum deles. A maioria deles não tinham saído. A viagem mais longa deles era atravessar o mar da Galileia, do Genezaré para Nazaré, para Cafarnaum. Eu me sinto às vezes, olhando para esse texto, com toda humildade, eu me vejo assim, caboclo lá de Urumajó, lá, e Deus dizendo para mim: tu vai fazer coisas grandes, porque tu é meu filho, tu tem uma missão e o poder é meu, e eu vou te dar poder. Eu não sei se você está entendendo. O texto diz que Jesus olha para aqueles galileus, diante de um altar que era considerado e chamado Porta do Inferno. Eu tive o privilégio de ir lá com a Thelma. Fica na base do Monte Hermon, monte mais alto. Na base do monte tem umas cavernas que eram usadas na época de Jesus, próximo a Cesareia, onde era usada para a idolatria. Até hoje é um negócio feio, né, Thelma? Na base do monte, cheio de altares a demônios. E aquilo era lotado de gente. Imagine uma procissão como hoje, religiosa. E Jesus leva os seus discípulos para eles olharem o movimento religioso. E Jesus diz para eles: vai chegar o dia em que vocês vão ver a porta do inferno e vão descobrir que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pois eu te digo que tu és pedra pequena, e sobre esta pedra eu juntarei um monte de pedrinha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai lá hoje nesse monte, só é museu. A gente entra lá e está lá o Deus tal, Baal, Astarote, os sacrifícios humanos que eram feitos. Roma capotou, não existe mais o Império Romano, acabou-se tudo. E onde está a igreja de Jesus? Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que a igreja tem a sabedoria de Deus. O maior poder da igreja é a sabedoria espiritual. Jesus falou para Pedro, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado é você, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. A igreja tem uma sabedoria para responder às questões espirituais do mundo, que não se ensina na faculdade. Está revelado aqui na palavra. Jesus está dizendo: Pedro, o Espírito Santo que te revelou vai continuar revelando a minha igreja no decorrer dos tempos, porque a minha igreja é sábia. João 14, 26, mas o Consolador, que o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que lhes tenho dito. A igreja é inabalável
ela tem um fundamento eterno em Cristo. Escute: edificarei a minha igreja. Às vezes eu estou olhando a televisão, vejo alguns pastores famosos, meus colegas de trabalho, mas dá vontade de dizer para ele: irmão, cala a tua boca. E dizendo: estou preocupado com a igreja brasileira está falindo, está acabando, a igreja brasileira está se desviando. Não está não, está se desviando quem não é igreja. São pedras falsificadas no meio das pedras viva e verdadeira. Mas a igreja de Jesus está viva, poderosa, firme, leal a Cristo, adorando a Cristo, servindo a Cristo, sendo fiel a Jesus. A igreja, ela tem o poder sobre as portas do inferno. O que é o inferno? O inferno não é aquele lugar que muita gente pregou aqui na Semana Santa, que quando Jesus morreu, foi no inferno, encontrou o diabo com cerveja, comemorando. Aí Jesus arrombou a porta do inferno, entrou lá e acabou a festa de Satanás. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, isso é mentira, isso é heresia. Satanás nunca esteve no inferno, o inferno nunca esteve na mão de Satanás. O inferno é juízo, é um lugar de prisão criado por Deus. Lá estão demônios perigosos presos. Depois da morte de Jesus, ele visitou sim o inferno, que era separado por um abismo. De um lado era o seio de Abraão, de um lado era o Hades. E ele visitou o seio de Abraão, cumprimentou Abraão, a Jacó, os patriarcas, a Zorobabel, a Daniel, e disse que ele pegou eles e levou para o paraíso. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10 diz que hoje o paraíso está debaixo do altar de Deus. Quem morre hoje não desce mais, sobe e vai para debaixo do altar de Deus. Que é o inferno. O inferno é uma prisão espiritual. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isto é, a igreja não tem mais condenação, não tem mais juízo. Você não é mais condenado, você não deve mais nada para Deus. A igreja prevalece contra todo o poder de Satanás, porque o céu só tem uma porta, mas o inferno tem várias portas, porque todos os pecados são portas que te levam para o inferno e para debaixo do juízo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para mim nem para você, mas aqueles que seguem o diabo irão para o inferno juntamente com ele. A igreja prevalece contra a morte e contra a corrupção. A igreja, queridos, ela tem o poder e a autoridade para abençoar. Eu queria que você lesse comigo o que está escrito em João 20, 23. Só a igreja na terra tem essa autoridade. Escute. Jesus disse aos discípulos: se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes são perdoados, mas se os retiverem, são retidos. O que significa isso? Só a igreja tem o poder de pregar o perdão. Só a igreja tem o poder de pregar o evangelho. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Sobre mim pesa essa responsabilidade. Deus falou para o profeta Ezequiel: se eu for matar o ímpio por causa dos seus pecados, e você não alertar o ímpio, e ele morrer nos seus pecados, o seu sangue eu requererei das suas mãos. Por quê? Porque na minha mão como igreja está o poder do perdão. É por isso que a Bíblia diz: amai os vossos inimigos, amai os vossos adversários. Porque o evangelho não pode ser pregado para prediletos,
para quem nós achamos que é mais fácil de se converter. Nós não temos o direito de selecionar pessoas. A igreja, ela tem o poder de entrar nos porões da morte de uma vida e dizer: tu estás perdoado, tu estás liberto. Quando a psicologia falha, quando a sociologia falha, quando a psiquiatria falha, a igreja entra e diz: tem solução. Eu estava numa aula de psicologia que eu estou fazendo, estudando o fenômeno, fenomenologia na clínica. E a professora disse, para algumas pessoas, a melhor solução é o suicídio. Ela disse: existem pessoas tão miseráveis que a melhor solução e alívio é o suicídio. Eu levantei a minha mão e disse: a senhora não conhece Jesus. Quantas pessoas do lado da sua casa, da sua rua, lá na sua escola, que toma lanche com você, está oprimida pelo diabo. E você tem o poder de perdoar, de libertar. Um amigo meu, ele estava no trabalho, escutem bem. E um menino dele, de 10 anos, estava brincando com outros meninos. E de repente, um dos meninos caiu como se estivesse tendo epilepsia. Mas o menino que era crente reconheceu que era demônio. Assustado, ligou para o pai dele. E disse: pai, o menino está assim, assim, assim. O que eu faço, pai? Pelo telefone. Ele disse: vai lá no ouvido do seu coleguinha. E você é crente. Você é salvo. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Um menino de 10 anos. Vai lá e diga: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Ele foi lá, se ajoelhou, colocou a mão na cabeça do coleguinha dele e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. O menino voltou. Mas nós temos um poder que ninguém tem. Eu vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inferno nada vos fará dano algum. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A identidade da igreja: filhos de Deus. Missão da igreja: santuário de Deus na terra. Onde você chegar, você é a manifestação da glória de Deus. Poder da igreja: poder sobrenatural do Espírito Santo.